Quais são as ferramentas que você precisa aprender para se tornar um analista de dados de fato e também progredir na sua carreira como analista? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Lucas. Eu ajudo pessoas que queiram migrar para a área de dados ou recém-formados a conquistarem sua primeira vaga na área de dados, mesmo que você não tenha conhecimento em tecnologia, mesmo que você não seja de exatas. No vídeo de hoje a gente vai falar quais são as ferramentas que você precisa conhecer para se tornar um analista de dados. E dentro de cada uma das ferramentas, quais são os níveis que você tem que avançar para se tornar um profissional de fato e poder colocar o seu conhecimento a jogo dentro do mercado de trabalho. Para isso, eu preparei uma planilha colocando todas essas informações onde você vai poder utilizar e consultar para que você saiba se você está ou não evoluindo e o quanto você precisa evoluir para se tornar de fato um analista e um profissional de dados. Mas para isso a gente vai aqui para a tela do meu computador, onde eu vou explicar um pouquinho melhor quais são essas ferramentas e o que você precisa saber. Chegando aqui na tela do meu computador, galera, se esse tipo de conteúdo te interessa, se você está buscando sua primeira vaga como analista de dados, continue me acompanhando aqui, se inscreva no canal. Aqui eu tenho diversos vídeos onde eu falo diversos temas sobre a área de dados e como você pode conquistar sua primeira vaga. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar seu comentário aqui embaixo que eu estou sempre respondendo os comentários, tá? Então vamos lá para o vídeo. Como eu falei para vocês, a ideia hoje é a gente comentar um pouquinho de quais são as principais ferramentas para se tornar um analista de dados. E eu gosto sempre de frisar ferramentas, porque ferramentas é só um dos pontos importantes, só um dos conhecimentos importantes que você tem que ter para se tornar um analista de dados. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom dentro da minha planilha, que daí vocês conseguem observar um pouco melhor. Então é o seguinte, galera, quais são as 4 principais ferramentas para um analista de dados? Quando a gente fala de ferramenta, as 4 principais que você mais vai utilizar no seu dia a dia, independente da empresa que você trabalhe, independente em qual área você esteja trabalhando dentro dessa empresa, seja dados para marketing, para vendas, para o jurídico, para o que for, você vai precisar dessas ferramentas porque possivelmente a chance deles utilizarem é muito, muito grande. Tanto que se você fizer uma busca pelas principais vagas na área de dados, com certeza essas daqui são ferramentas que você vai precisar para atuar numa empresa. E quando eu digo ferramentas, galera, por que eu friso ferramentas? Novamente, eu coloquei aqui, coloquei. É o seguinte, aqui do lado depois vocês vão ter como consultar algumas informações que eu acho que são importantes, né, que eu considero que são importantes. Mas antes da gente falar sobre esse ponto que eu coloquei aqui do lado, eu gosto sempre de frisar que um dos pontos para um analista de dados é o conhecimento ferramental. Mas além do conhecimento ferramental, você ainda tem o conhecimento de negócio, o conhecimento dos tipos de análise e os conhecimentos das técnicas de análise. Então, a ferramenta ela vai estar só englobada nesses outros 3 principais pontos. Ela não deixa de ser importante, porque ela traz produtividade e também ela dá acesso a análises que você pode fazer, mas ela não é o principal para você se tornar um analista de dados. Não é só ela que vai te tornar um analista de dados. Por isso, tome muito cuidado quando você vê alguém falando que você vai se tornar um analista de dados estudando SQL ou estudando Python, tá? Existe todo um conjunto de ferramentas, de conhecimentos para que você realmente se torne um analista de dados. Mas falando sobre as 4 principais, eu elenquei aqui o Excel, o SQL, o Python e o Power BI. Então, eu estou falando de ferramentas aqui onde você pode manipular base de dados, como o Excel e o SQL, o Python, onde você tem um pouco mais de recursos, né? Eu não diria aqui um pouco mais, eu diria muito mais recursos do que você tem no SQL e no Excel, e o próprio Power BI, que é uma ferramenta de visualização, tá? Então, são pelo menos essas 4 ferramentas aí que você tem que ter em mente para se tornar um analista de dados. E para cada uma dessas ferramentas, eu elenquei 5 níveis de conhecimento diferente. O nível básico, o nível intermediário 1, 2, avançado e o profissional. E a gente vai entender um pouco mais o que são cada um desses níveis e eu vou te auxiliar como você pode verificar em que nível nesse momento você está para se tornar de fato um analista de dados, para você saber se classificar e ter mais segurança daquilo que você tem conhecimento ou não, tá? Dentro do conceito de ferramentas, tá? Os outros conhecimentos também são muito importantes. Por isso que eu vou estar sempre frisando aqui dentro do vídeo que a gente está no contexto ferramental, tá? Para o Excel, quais são as principais habilidades? Bom, no nível básico, é importante que você saiba algumas fórmulas simples, como soma, média, formatação, filtros. Eu lembro que eu aprendi esse tipo de coisa quando eu fiz meu primeiro curso lá no Senai. Fiz um curso de eletricista de manutenção, o famoso curso de aprendizagem industrial, aqui em São Paulo.
E aí eu lembro que essas fórmulas, para a época, né, eu tinha, sei lá, uns 15 anos, não, acho que tinha mais naquela época, acho que tinha uns 16 ou 17 por aí. Mas para aquela minha idade, isso daqui era extremamente complicado. Então, fazer fórmulas simples de C, algumas concatenações, era algo extremamente difícil. Eu lembro de ter feito uma prova em Excel, que hoje é algo extremamente simples, naquela época foi extremamente difícil. Então, são pontinhos ali básicos que você tem que saber. Eu acho que todo mundo que trabalha, está no mercado de trabalho, no mundo corporativo, e trabalha com computador e utiliza o Excel, tem ali o mínimo de conhecimento de funções como soma, média, etc. Então, eu coloquei alguns exemplos práticos aqui do lado. Então, somar uma quantidade de células, formatar essas células, aplicar filtros. Então, são coisas bem básicas ali quando a gente está no nível do Excel. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, que talvez fique... Opa, deixa eu agora diminuir. Talvez fique melhor para enxergar. Legal. Então, esse é o nível básico pro Excel. Quando a gente vai para o intermediário 1, aí você já tem que saber utilizar algumas das funções aí que são muito utilizadas para quem trabalha com dados, como, por exemplo, o PROC-V. Eu acredito que eu utilizo o PROC-V pelo menos uma vez por dia. Não sei se todo dia, mas eu utilizo muito o PROC-V, porque é uma das formas que você tem ali de procurar algum valor, algum valor de alguma célula dentro de uma outra tabela. Então, aquilo que a gente normalmente faz juntando tabelas dentro da SQL, no Excel você pode fazer fazendo um PROC-V. Então, tem outras formas aqui importantes, C, concatenar, alguma tabela dinâmica simples, são elementos aqui do nível intermediário 1. Então, buscar nomes com PROC-V, usar C para lógica, se tal coisa foi maior que 5, se considera isso, se não, considera isso, como, por exemplo, média de escolas, etc. Quando a gente vai para o intermediário 2, a gente já está falando aqui de funções alinhadas, ou seja, se a nota for maior que 10, for maior que 5, faça isso, se não, se. Se a nota for maior que 7, faça isso, se não, se. Se a nota for maior que 9, faça isso, se não, se. Então, são funções alinhadas, e esse conceito ele é utilizado até em SQL, em Python, por exemplo, e é um conhecimento importante, é o que a gente coloca aqui no nível intermediário 2. Lembrando que isso aqui é só uma base para que você tenha um parâmetro para analisar a sua situação atual como estudante, como alguém que está buscando sua primeira vaga como analista de dados e não algo escrito em pedra. Pode ser que tenha gente que coloque esses níveis de forma diferente. Isso daqui é mais de uma pesquisa que eu fiz relacionando com a minha experiência. Então, são esses dois pontos aqui que eu trouxe para fazer essa classificação. Validação com listas, segmentações, então são coisas assim, coisas que você consegue fazer com funções alinhadas e que ajudam muito o seu dia a dia no trabalho. Então aqui já seria um intermediário 2. Agora, quando a gente vai para um nível avançado, aí é você saber mexer com Power Query do Excel, com dashboard, com interatividade, fazer aqueles Excels mais bem elaborados que você consegue fazer consultas até de forma mais robusta, profissional, avançada de fato. E aí, aqui do lado, eu coloquei os exemplos práticos, né? Então, aqui eu estou falando de transformar dados no Power Query. Isso daqui, eu diria que eu não sei fazer dentro... Não é que eu não sei fazer, eu sei fazer, mas eu não utilizo dentro do Excel, eu utilizo o Power Query dentro do Power BI, que é uma ferramenta também da Microsoft, eu acabo utilizando ali dentro. Mas como eu nunca utilizei no Excel, eu prefiro falar que não sei, né? Então, eu não vou falar algo que eu sei fazer algo se eu nunca fiz, eu fiz em outra ferramenta. E aí, para isso, aqui do lado eu coloquei tanto os exemplos práticos quanto se eu sei ou não aquele conhecimento. Porque no final, aqui do lado, a ideia é que a gente some e avalie que nível você está dentro do conhecimento ferramental. Então, no nível avançado, a gente está falando de transformar dados no Power Query, que é grafos com segmentações. Eu poderia incluir um aqui, já que eu já fiz isso algumas vezes, já utilizei uma ferramenta análoga como Power BI, mas como eu não fiz diretamente no Excel, eu coloquei como 0. E aí fui colocando todas as minhas pontuações aqui nas outras ferramentas, só para vocês terem como base. Por último, o mais avançado aqui do conhecimento de Excel, que é o nível profissional, é saber trabalhar com VBA básico, Power Pivot e DAX no Excel, que também são ferramentas que você consegue utilizar ali dentro do Power BI. Isso daqui são conhecimentos que eu não utilizei, até porque eu conheço outras ferramentas que podem fazer o mesmo serviço que é feito no Excel. Mas como muitas empresas utilizam o Excel como principal ferramenta de análise de dados, vale a pena ter esse tipo de conhecimento, principalmente em empresas que não são tão estruturadas com relação a dados, que é a maioria delas ainda hoje em dia, né? São poucas empresas que realmente têm maturidade em dados.
E aí, aqui do lado, eu coloquei minha pontuação no Excel. Então, das 5 habilidades, eu pontuei 3 aqui. E aí, no final, eu explico melhor como vai funcionar essa questão da pontuação. Partindo para a próxima habilidade, que é o SQL, por que é importante o SQL, né? O Excel é uma necessidade básica, é onde a maioria das empresas tem vários dados, e é onde você consegue consultar pequenas amostras e tudo mais, então acho que a necessidade ela é bem óbvia, bem específica. Agora, quando a gente fala de SQL, o SQL ele é muito importante por conta da utilização de banco de dados. Então, a maioria das empresas tem dados dentro de banco de dados, e aí você precisa utilizar essa ferramenta como consulta do banco de dados. Só para vocês entenderem o que é o SQL, o que é o banco de dados e tudo mais, é o seguinte, imagina que antigamente a maioria dos dados das empresas, por exemplo, imagina que você, para fazer uma compra no local, você tinha que fazer um cadastro seu, colocar algumas informações pessoais, como seu nome, sexo, idade, CPF, etc. E isso, antigamente, era armazenado em folhas de papel. Hoje em dia, é armazenado dentro de um computador. Só que para você acessar essas informações, existe uma linguagem que se chama SQL, que nada mais é que uma linguagem de consulta estruturada, onde você pode consultar essas informações, e ela foi criada justamente para que o acesso seja mais fácil, você consiga ter visualizações daqueles dados de forma mais fácil, mas também gerenciável, ou seja, uma pessoa pode gerenciar quem acessa ou quem não acessa, uma vez que o que antes era em folha de papel, todo mundo poderia acessar se estivesse disponível. Aí, como que funcionava o gerenciamento? Às vezes você colocava numa sala, só algumas pessoas tinham acesso àquela sala, só algumas pessoas tinham a chave. E mesmo assim, a segurança ainda era muito precária, por isso que hoje o sistema de banco de dados ele é muito robusto, ele permite esse tipo de gerenciamento, de controle, para você também não perder os dados, você corre esse risco, assim como você corria o risco no mundo físico de acontecer um incêndio, por exemplo, você corre o risco também no mundo digital de você perder aqueles dados porque eles estão armazenados num computador que tem elementos físicos, e se por uma razão você perder aquele computador, você perde esses dados. Então, todo o sistema de banco de dados ele tem essa redundância para que você possa utilizar. E o SQL nada mais é do que a consulta a esse banco de dados, que é onde você vai ter as informações e, assim, poder tomar decisões. E aí, dentro dos níveis de habilidade do Excel, o primeiro nível, que é o nível básico, é você saber selecionar informações de uma tabela. Então, coloquei aqui, por exemplo, selecione todos os clientes da tabela clientes, onde a idade desses clientes é maior que 30 e ordene pelo nome deles. Então, nesse caso aqui, ele me retornaria uma lista de nomes em ordem alfabética, com só pessoas de mais de 30 anos e todas as informações dessas pessoas, como CPF, própria idade, às vezes salário e etc. Então, dentro do nível básico, aqui a gente tem Select, Where, Order By, Limit, para você trazer uma menor quantidade de linhas, e esse seria o nível básico. Quando a gente vai para o nível intermediário 1, a gente já está falando de utilizar funções com Group By, então, por exemplo, ordena para mim informações de salário agrupando por clientes com salário maior que 5 mil reais. Então, é um exemplo aqui. Aqui do lado eu até coloquei, né? Selecione o estado, né? Fazendo a contagem dos estados dentro da tabela de vendas, agrupado por estado. Então, ele vai trazer todos os estados, a quantidade de vendas e por cada um dos estados. Então, aqui o nível intermediário, Group By, Having também é uma das funções que você pode utilizar, e outras funções de agregação. Então, esse seria o intermediário 1. Para o intermediário 2, a gente já está falando de joins, que é nada mais que o PROC-V do SQL, só que com mais possibilidades, já que você pode ter diversas junções, tipos de junções, subqueries também, aliases, ou como você quiser pronunciar ali. E aí aqui do lado coloquei um exemplo para vocês verem. Então, que eu estou selecionando na tabela clientes o nome, e na tabela vendas, e estou juntando pelo ID da venda com o ID do cliente. Então, eu fiz uma venda para o cliente tal, aí eu quero pegar lá na tabela de vendas quais foram as vendas feitas por esse cliente, trazendo o nome e o valor da venda. Então, seleciona o nome, seleciona o valor e junta as informações da tabela vendas com a tabela clientes. E o aliases aqui, o aliases, como você quiser pronunciar, nada mais é do que você colocar uma abreviação do nome da tabela na frente da tabela. Então, a tabela clientes, quando você coloca um C na frente,
ela passa a se tornar C, ao invés de você precisar escrever aqui, por exemplo, clientes. Não escrever quanto usando esse teclado. Clientes, ponto nome, você escreve apenas C. Então é como se você estivesse abreviando o nome daquela tabela. Legal, e aqui tem um join que a gente está juntando pelo ID do cliente com o ID da venda, já que você tem essas duas identificações nas duas tabelas. Se você não tivesse, você não conseguiria fazer a junção. Quando a gente vai para o avançado, a gente já está falando de CTS, de Window Functions, de Case UN, que são ferramentas lógicas mais robustas dentro de SQL. Então, aqui no caso, eu coloquei uma contagem de linhas, então quero contar linhas a partir de uma determinada coluna. Então, vamos supor que eu tenho uma tabela de vendas que vão ter vários estados, e aí eu quero ordenar por estado e depois contar essa quantidade de linhas por estado para ver quantas vezes aquele estado aparece. É uma possibilidade aqui. Outra possibilidade é você fazer uma condição, ou seja, caso uma coluna seja maior que 30, seja maior que 30 vendas naquele estado, então selecione para mim que ele é um estado com maior de 30 vendas e depois traz para mim só os estados com maior de 30 vendas. É uma possibilidade aqui utilizando o Case UN. E a CTS, que também é bastante importante, que é quando você precisa precisa fazer uma análise, mas para fazer aquela análise, devido à complexidade dela, você precisa, primeiro, trabalhar a tabela e criar passos intermediários antes de chegar na tabela final que você precisa para fazer aquele tipo de análise, e aí você acaba utilizando CTS aqui no caso, que são tabelas auxiliares, tá? E aí, por último, você tem, para se tornar um profissional aqui no nível SQL, views, procedures, análise de performance, e confesso que isso aqui é bem profissional mesmo e eu praticamente não trabalho com isso. Então, create view, criar visualizações, fazer um explain, são conhecimentos que eu não costumo utilizar no meu dia a dia, mas que já são um nível mais profissional para você construir soluções mais escaláveis, tá? E para você ter um conhecimento e domínio maior, principalmente quem cuida de gerenciamento de banco de dados. Então, isso daqui é bastante importante. No meu caso aqui, eu somei 4 pontos, então eu tenho esses 4 conhecimentos aqui mais avançados dentro do SQL. Agora vamos para Python. Então, agora Python é uma linguagem de programação que te permite diversos tipos de conhecimento, tá? Para você fazer essa classificação dentro do Python, eu coloquei aqui primeiro o básico. Sintaxe, variáveis, entender como funciona a linguagem de programação, if, for, funções básicas, aquilo que você aprende em programação dentro de qualquer engenharia, por exemplo, se você faz engenharia, como foi o meu caso. Isso você vai aprender em C, pode aprender em Python, como a maioria dos cursos, mas são coisas básicas ali da linguagem que você precisa entender. Então, um exemplo aqui, olha, se a idade for maior que 18, printa para mim que essa pessoa ela é maior de idade, né? Mostra para mim na tela. Depois intermediário 1, depois que você já domina o intrínseco ali da linguagem, digamos assim, a gente começa a utilizar bibliotecas, como Pandas para leitura de Excel, de DataFrame, NumPy, Matplotlib para criar visualizações. Então aqui já é um conhecimento mais de algumas bibliotecas específicas que você pode utilizar dentro do Python para conseguir avançar em algumas análises. Então, esse daqui já seria o intermediário 1, e aqui tem um exemplo da leitura de um arquivo utilizando pandas, aqui tem outro fazendo um tipo de plot para gerar um gráfico. Então, são coisinhas aqui bastante importantes. No intermediário 3, a gente já está falando de limpeza de dados e visualização, como, por exemplo, Seaborn ou outras bibliotecas. Aqui a gente já entra um pouco mais no universo de frameworks, então você saber utilizar um framework específico para fazer uma análise. Então, são coisas que normalmente facilitam bastante, tá? Geralmente o framework ele é um pouco mais robusto do que simplesmente uma biblioteca. Uma biblioteca você utiliza ali uns recursos, o framework você utiliza um projeto como um todo. Então, isso daqui é bastante relevante para vocês. E aí coloquei alguns exemplos, né? Então, por exemplo, você precisa tratar esses dados aqui que você leu dentro do Excel. Então, você precisa conhecer algumas funções, como, por exemplo, tirar valores vazios. E aqui o Seaborn é um exemplo claro aqui de como você pode plotar, passando alguns dados importantes para aquele gráfico, e aí ter uma visualização da forma que você espera. Para o próximo nível, que é o nível 4, que é o nível avançado, a gente está falando de funções lambda, apply, merge, pipeline, já que você consegue otimizar um pouquinho mais o seu código, tá? E aí,
Isso daqui é um pouquinho mais avançado, porque normalmente do que você aprende aqui no intrínseco da linguagem e você vem para cá, né, com funções lambdas, a forma de leitura do código ela muda um pouquinho e talvez ali no início você tenha um pouco mais de dificuldade, mas são formas de otimizar o seu código, escrever menos linhas, e então aqui já é um pouco mais avançado. No caso aqui eu coloquei uma função onde eu estou criando uma nova coluna a partir de uma outra coluna, onde eu estou pegando cada um daqueles valores daquela coluna e elevando ao quadrado. Então é um exemplo aqui de uma função lambda. O merge, onde você pode juntar tabelas, da mesma forma que você faz no Excel, da mesma forma que você faz o PROC-V no Excel e o join no SQL. Então, nesse caso aqui é o nosso avançado. E por último, no nível profissional, a gente está falando ali de web scraping, que nada mais é do que você buscar através do Python conteúdos na internet e criar automações. APIs também muito importante, já que muitos dos dados hoje estão disponíveis em forma de API, e automações. Então aqui você pode utilizar o Request, o Beautiful Soup e conexões com banco de dados SQL. Então esse daqui já seria um nível um pouco mais avançado, e aí você precisa de um conhecimento maior de computação, de como funcionam as conexões, e aí já é um nível profissional. No caso aqui, eu já trabalhei com todos esses níveis, então eu acabei pontuando em todos os níveis com relação a Python. E por último, a última ferramenta que é importantíssima para você se tornar um analista de dados, para te complementar como analista de dados, para você criar ali algumas visualizações que sejam fáceis para você ter no dia a dia e mostrar para os seus clientes, que no caso são as pessoas que trabalham, podem ser as pessoas que trabalham com você. Então eu coloquei aqui, nível básico, importação de dados, gráfico simples, então colocar a planilha lá dentro, criar um gráfico com o próprio Power BI, então você colocou lá dentro, sabe onde colocar as métricas para gerar um gráfico simples e às vezes fazer algum tipo de análise. Então isso aqui já seria o nível básico do Power BI. E em seguida você fazer relacionamentos, então como você consegue subir as tabelas lá dentro, você pode, dentro da janelinha que o Power BI tem, que eu esqueci o nome agora, você pode criar relacionamentos. Então, da mesma forma que você faz o PROC-V, que você faz o join, que você faz o merge, lá dentro você consegue, com a própria visualização que a gente tem de banco de dados, né? Então, tabela X, Y, Z, você consegue conectar o campo de uma tabela com outro campo de outra tabela, definir qual vai ser o tipo de relacionamento. Então, esse daqui já é o nível intermediário 1 dentro de Power BI. Aí você consegue relacionar as tabelas, usar slices, etc. O nível 2 é saber utilizar o Power Query, saber fazer transformações com dados e medidas simples com o DAX, que nada mais é, imagina que você faz uma função aqui dentro do Excel, lá você faz uma função que a gente chama de medidas DAX. Então você precisa ter o conhecimento da linguagem do Power BI, que é utilizada para você conseguir criar essas medidas. Então, por exemplo, call to rows, para você contar o número de linhas, criar uma coluna customizada de acordo com aquilo que você precisa, já está dentro do intermediário 2. Quando a gente já vai para o nível 4, a gente está falando de DAX avançados, de criar medidas mais avançadas, com funções alinhadas, calculate, sum, gráficos com interatividade. É quando você já consegue, de fato, montar um dashboard ali minimamente decente para apresentar dentro da empresa e as pessoas utilizarem. Então já está no nível mais avançado. E por último, mas não menos importante, modelagem lá dentro, publicação, segurança, uma parte mais gerencial estaria dentro do nível profissional. E aqui no meu caso eu pontuei até o DAX avançados e dashboards dinâmicos, que foram coisas que eu já trabalhei. Então são essas 4 principais ferramentas, tá? E os níveis em cada uma delas. Aí aqui do lado, como eu falei para vocês, eu coloquei a quantidade de pontos que eu fiz dentro desse conhecimento básico ferramental, tá? No caso, eu somei 16 pontos. E aí, por que é importante esses 16 pontos e para que ele serve? Aqui embaixo, eu coloquei uma referência para você saber em que nível você está, dado o conhecimento que você tem em cada uma dessas ferramentas. Então, se você somou aqui de 0 a 3 pontos, é importante deixar claro também que você pode somar 5 pontos em uma única ferramenta, e isso não é necessariamente um problema. Porque se você tem um conhecimento muito grande numa ferramenta, você já consegue fazer muita coisa, tá? Mas é interessante que você tenha uma robustez maior, porque você vai lidar com diversos cenários diferentes e você precisa ter esse conhecimento para lidar com os cenários diferentes, por isso que é interessante que você tenha uma robustez ali em todas as ferramentas. Então, no meu caso aqui, foram 16 pontos, mas como a gente pode utilizar como base aqui essa pontuação?
De 0 a 3, você é uma pessoa iniciante, está buscando agora a sua migração para a área de dados, está começando a estudar, então eu te considero ali um nível iniciante, uma pessoa que trabalha muito pouco com dados e, enfim, está no começo da jornada mesmo, bem no começo mesmo, do zero. Agora, se você é uma pessoa que dentro da própria graduação já estudou alguns desses conceitos aqui, já pontuou ali de 4 a 7, porque conhece SQL, conhece Excel, em um determinado nível, aí você já está no nível estudante, que é aquela pessoa que de fato já está numa área de exatas, já está mais próximo desse tipo de conhecimento. Então, você já está ali no nível estudante. Agora, se você tem de 8 a 11 pontos, você já entra no nível assistente, que é aquela pessoa que consegue auxiliar outros analistas, ou trazer alguma informação específica, mas assim, ainda de forma muito vaga. Porém, já com conhecimento para conseguir fazer isso de forma mais simples, então você já conseguiria um cargo de assistente, um cargo de estagiário, que pode te ajudar a começar a sua carreira em dados. Agora, se você já fez de 12 a 15 pontos, aí você já é de fato um analista, alguém que tem bastante recurso ali para fazer análise e de fato ser um analista de dados. E de 16 a 20 eu coloquei aqui, né? Podia até deixar o 20 aqui embaixo como um cara de muito conhecimento já, que é um nível profissional, onde você já atua, já está no mercado de trabalho, já tem uma boa experiência, e aí você já está no nível profissional ali. Então, eu criei essa planilha aqui para que você entenda quais são as principais ferramentas para você se tornar um analista de dados e como você pode evoluir em cada uma delas e se sentir mais seguro daquilo que você é como analista. Então, isso daqui pode te ajudar a trazer um pouco mais de segurança. Às vezes a gente está começando a estudar, não sabe se está preparado, se vai conseguir, se vai dar conta, etc. Então, essa planilha aqui pode ser usada como base. Se você quiser ela utilizar no seu dia a dia, para consulta ou até mesmo para fazer esse teste aqui com você mesmo, comenta eu quero aqui embaixo que eu vou disponibilizar o link diretamente para você, tá bom? Ok, então como eu falei para vocês, tudo isso aqui que a gente conversou está dentro do conhecimento ferramental. Mas o conhecimento ferramental é só uma das partes. Você precisa de conhecimento de negócio, e aí conhecimento de negócio depende da área que você vai trabalhar. Conhecimento dos tipos de análise, então às vezes você está se preparando para fazer uma análise e você precisa saber que tipo de análise você vai fazer. E as técnicas da análise que você precisa utilizar. Então, às vezes você quer fazer uma análise prescritiva ou preditiva, e aí você tem que entender se você vai fazer uma regressão linear, por exemplo, e aí você precisa desse conhecimento, e aí naturalmente você vai acabar utilizando o conhecimento ferramental dentro de todo esse funil aqui que eu coloquei. Muito importante isso. Outra coisa, a gente está falando aqui, beleza, estou no nível profissional na parte ferramental. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas existe uma classificação que você pode entender também do seu nível total como analista, já que a gente vai conversar sobre conhecimento de negócio, tipo de análise técnica de análise nos próximos vídeos. Eu gostaria de deixar aqui uma ideia também da sua análise como um todo como analista e não só da parte ferramental. Aqui eu coloquei os 3 elementos da evolução de um analista. É o seguinte, você tem todo esse conhecimento, mas ele já está pronto, você é um cara já capaz de analisar dados, então você está ali num nível, que eu diria, nível básico. E isso daqui ele é muito mais amplo, tá? Só para vocês terem uma base. Estou sempre frisando isso aqui para ficar claro que é uma base, uma ideia, um conceito, e não necessariamente está escrito em pedra. Isso daqui é muito mais complexo do que você imagina. Nível intermediário, você já é capaz de automatizar algumas tarefas, conectar fontes e entregar relatórios profissionais. Então você já é uma pessoa ali que, além de pegar os dados prontos, consegue já fazer algumas automações, consegue fazer algumas apresentações de forma mais fluida, e aí você já é uma pessoa, um analista intermediário, digamos assim. Agora, se você já consegue pensar em criar uma solução escalável, trabalhar com times e processar dados em grande volume, aí você já é uma analista ali que já tem um pensamento e uma função mais avançada. Então, é uma base que você pode ter ali para saber como está o seu desenvolvimento como um analista. Então, é importante estudar a parte ferramental, mas não se esqueça que a parte ferramental são só as ferramentas, obviamente, que você vai utilizar dentro do seu contexto como analista de negócio. Mas, quando você for entrar na empresa, aprenda sobre o que é a empresa, sobre a área que a empresa atua, todas as regras de negócio, como funciona. Isso aqui é bastante importante. Já dei a dica num vídeo falando que você pode fazer um desenho de um fluxograma para entender como funciona a empresa, os campos, as tabelas que a empresa utiliza, os sistemas e muito mais. Entender
os tipos de análise que você pode fazer para agregar para o time. Às vezes, se você já trabalha no time de dados, isso já vem mastigado. Mas se você não trabalha no time de dados, é você que tem que definir. Então, é importante ter esse tipo de conhecimento. É importante ter conhecimento das técnicas que você vai utilizar para conseguir chegar no objetivo daquilo que você precisa. E, obviamente, por último, que foi o que a gente falou no vídeo de hoje, a parte ferramental, conhecendo Excel, SQL, Python e Power BI. Ó, se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo trouxe alguma informação relevante para vocês e vocês querem a continuação disso aqui, comenta aqui embaixo também, deixa a sua observação para eu saber se eu continuo fazendo vídeos nesse formato aqui, para vocês terem realmente ali uma noção e trazer segurança para quem está buscando a primeira vaga e ir avançando nesse percurso até se tornar de fato um analista de dados. Beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, não se esquece de me seguir nas redes sociais, eu posto vídeos também, assim como eu posto aqui no Sharks, eu posto no Instagram, no Reels e também no TikTok. Então me segue lá, continua acompanhando, que eu vou trazer muito mais conteúdo para você que está buscando sua primeira vaga como analista de dados. E se você quer essa planilha aqui, quer ter acesso a essa informação, comenta aqui embaixo que eu vou enviar o link para vocês. Te vejo no nosso próximo vídeo.